Bom dia, continuando os nossos devocionais. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como diz as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Está lá em Salmo 69, 9. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Está lá em Salmo 18, 49. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. Deuteronômio 32, 43. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios. Louvem todos os povos. Salmo 117, 1. Em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Isaías 11:10. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo estava aqui falando para os romanos, para que eles vivessem ali para ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros, né? Como está escrito aqui, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Cristo, ele veio para servir uns aos outros, né? Jesus, ele realmente, ele demonstrou que ele veio para obedecer, né? Uma missão, um chamado de Deus para a vida dele, né? Levando aí, né? O perdão para as outras pessoas. Então, Jesus, ele não veio somente para se agradar, ele veio para servir e para agradar o Pai, né? Então, Paulo está aqui falando para que essas pessoas vivessem em união, para que eles não viessem olhar uns para os outros, que tivessem ânimo, que tivessem paciência, né? Com aquele irmãozinho. E assim como Jesus disse, né? Nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então é exatamente isso. E assim ele foi recitando, né, as Escrituras para ensinar a esse povo a viver com alegria, né? Judeus e gentios, para que eles se unissem e pudessem aí juntos louvarem ao Senhor. E eu vou continuar aqui no versículo 14, que diz assim: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos,
certo de que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico, que é uma cidadezinha na Itália. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio, pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. Isaías 53:15. E é por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Então, aqui Paulo, ele fala, o propósito que ele tem de levar as boas novas, que era o propósito que Deus tem para a vida dele. Assim como nós também, Nós temos esse propósito de anunciar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então ele estava falando que tudo isso que ele estava fazendo não era para vangloriar o seu nome, mas sim para exaltar o nome do Senhor. E tudo era pela graça de Deus, Tudo que nós fazemos é pela graça do Senhor. Então vamos continuar aqui, versículo 23. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E, depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém? Amém. Então aqui, Paulo deixa aqui o plano,
de viagem, né, por onde ele ia passar, por aquilo que ele tinha planejado fazer. E assim ele pede para que o povo, né, na igreja ali de Roma, pudesse estar orando por ele, para que ele pudesse cumprir todas as coisas e poder passar ali, né, em Roma, e poder fazer uma visita e estar junto com os irmãos. Então é isso. Que Deus abençoe o dia de vocês e até o próximo devocional.